Vamos nessa oportunidade, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Pastor Carlos vai fazer a leitura para nós. E ele, porém, respondendo, lhe disse-lhe: dai-vos de que comer? E eles disseram-lhe: iríamos e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. E ele disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles que disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou que fizessem e assentassem todos os ranchos sobre a erva verde. Só até aqui, irmãos, amém? Os irmãos já sabem, né, o direto do discurso aqui desse versículo, mas nós já lemos o versículo chave aqui: dar-me de comer, né? Glória a Jesus, é o título da campanha. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração, né? Senhor nosso Deus, Pai de toda glória, abençoa, Senhor, cada um que vai ter oportunidade, cada pessoa, Senhor, usa nas tuas mãos, confirma, Senhor, as tuas bênçãos, a tua campanha, meu Deus, os mistérios tremendos que ainda hão de acontecer, ó Pai, que esteja tudo nas tuas mãos e que os milagres, Senhor, que já estão preparados para a tua igreja, possa acontecer no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar sequência ao nosso culto. Interessante, cada campanha ela tem um objetivo. E essa campanha, pela leitura, já me chama a atenção. Uma preocupação de Jesus, né? E colocando os discípulos à prova. E eles pegam, se apresenta pouquinho coisa para o Senhor. Só que o Senhor fez o quê? A multiplicação. Então essa campanha, ela vai nos levar a acrescentar a nossa fé. E do outro lado, colocar em prática o que o Senhor nos pediu e o que o Senhor nos pede. Então, passo a passo, nós vamos alimentando a palavra do Senhor e vamos ver o que Deus vai colocar na nossa mesa nessa noite, amém? Porque cada dia Deus coloca algo para nós alimentar. E vamos ver hoje o que o Senhor vai colocar na nossa mesa. Uma coisa eu sei, vai ter o peixe e vai ter o pão, né? Porque aqui aconteceu isso. Então o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos ouvir os irmãos testificando, falando, contando uma bênção, contando um testemunho. Vamos ouvir a nossa irmã Cida. Todos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de graças a Deus eu estar na presença de Deus, que grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. A gente fica doente? Fica, mas graças a Deus Ele ajuda, Ele cura, Ele faz tudo para a gente, graças a Deus. Esse Deus é maravilhoso, eu nem sei como agradecer Ele, é só Ele mesmo. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma gratidão pela idade da nossa irmã, passando por enfermidades, lutas, provas, mas ela está aí na medida do possível, sempre adorando o Senhor. Então, é motivo de gratidão ao nosso Deus. Eu vou profetizar com o olho aberto aquilo que Deus falou no meu coração. O que você tem pedido, se for para a glória do Senhor, você vai receber, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Tudo que é para o nome do Senhor ser glorificado, Ele assina embaixo, porque o nome dele vai ser glorificado. Então pode alegrar no Senhor, aquilo que você está pedindo, está enquadrado no Senhor, fica no Senhor, porque agindo Deus, quem impedirá? O tema da nossa campanha. E Deus nos deu essa campanha agora, sobre providência, se apresentar ao Senhor. Então o Senhor vai usar a minha fé e a sua fé. Quando o Senhor falou assim, dai-lhe vós de comer, é porque o Senhor estava cobrando deles alguma coisa. E o que o Senhor estava cobrando? Atitude. Tem atitude. E o que eles apresentou ao Senhor? Aí o Senhor vai entrar com providência.
acata a palavra, exalta o Senhor, você está prestando um culto a Deus. Cultuar sozinho é um pouco difícil, porque simplesmente você tem de ter uma reação e adorar o Senhor, mas adorar coletivamente, irmão, eu acho até mais gostoso, porque você vê um outro irmão adorando, você vê o outro, é como se fosse ofertar, uma oferta, você vê o outro ofertando a sua oferta, quer dizer, ofertando o seu culto, a sua adoração. Aí você vê e fala, moxa, que oferta bonita que o nosso irmão está ofertando, que coisa gostosa que o irmão está exaltando, através de um testemunho, através de um louvor, através de um glória, cada um tem um jeito de adorar ao Senhor, e como é bom você ver alguém ofertando ao Senhor de coração. Quantas vezes a gente, quando se fala oferta, a gente só pensa só financeiramente, mas a verdadeira oferta é você prestar um serviço a Deus, prestar um culto ao nosso Deus. Vamos ouvir nossa irmã Débora falando alguma coisa? Tem uns 5 minutinhos para falar alguma coisa. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu tive uma experiência ontem, irmãos, muito bonita, né? Eu fui convidada para estar participando de um momento com as irmãs do Capé de Kids, e elas foram fazer um lava-pés. E eu fiquei pensando sobre esse lava-pés, eu falei, Senhor, o que é esse negócio de lava-pés, né? Será que é estético ou a gente pode ir para o lado religioso, né? E fiquei pensando em dúvidas aí a semana inteira com isso na minha cabeça. Mas eu falei, não, eu vou, vamos ver o que vai ser, né? A gente fez uma visita para uma irmã do Santa Cruz, e ela está um pouco afastada devido ao neto ter nascido agora, e a nora está precisando de auxílio, né? E aí ela está afastada e a gente foi lá, né, tomar um café com ela, e aí a coordenadora falou, a gente vai fazer o lava-pés nela. Falei, tá bom, né? Chegando lá, ela preparou a água, e realmente é um lava-pés mesmo, escaldado de pés, não sei, né, como que os irmãos conhecem. E preparou lá com um sabão na água, tal, colocou os pés dela e começou a fazer a oração, né? E antes disso eu falei, irmã, me explica aí o que é esse negócio de lavar pés, né? Que eu fiquei meio confusa, sem entender, né? Aí ela falou, não, Débora, é realmente o que o Senhor fez com os discípulos, né? É lavar os pés, é a gente servir ao outro, né? E no mundo de hoje nós queremos tanto ser servidos, né, irmãos? Nossa, nós queremos tanto chegar, por exemplo, num estabelecimento e ser bem atendidos, né? Ser bem servidos e tal. E aí eu fico pensando, né? E quando nós estamos dispostos a servir, né? A sair do nosso conforto e servir o outro. E aí ela explicou, né? Que no tempo de Jesus, quem lavava os pés era o menor dos servos, né? Porque era humilhante. Porque naquela época eles não tinham esse calçado fechado, né? Os pés eram com bastante barro, terra, porque é por onde eles andavam, né? E aí chegavam na casa para fazer a comunhão, estava aquele cheiro, né? Então era o menor servo da casa, assim, o que era mais humilhado era o que estava ali para lavar os pés. E o nosso Senhor Jesus se disponibilizou a fazer isso com os seus discípulos, né? Mostrando que não é o maior, né, mas é o menor que agrada ao Senhor, né? E ali ontem eu tive a experiência com ela, enquanto ela lavava os pés, ela orando, tal, e ela falou, Débora, nós vamos lavar o seu pé. Eu falei, não, mas eu não vim nem preparada para isso, né? Ela falou assim, não, mas o Senhor me tocou e a gente vai lavar os seus pés. Eu falei, então tá, né, seu Senhor, eu vou obedecer, né, vou aceitar, porque quantas vezes, irmãos, chega um irmão para nos ajudar e a gente diz, não preciso, mesmo precisando. Quantas vezes um irmão chega para a gente e fala, eu vou na sua casa. Não, irmão, mas hoje não dá, porque minha casa está bagunçada, né? No nosso coração, a gente sabe que a nossa casa não está pronta para receber, né? E eu digo para os irmãos hoje que limpe a sua casa, organize a sua casa, e não é a casa física, tá? É a casa interna, é o seu coração, né? Abra o seu coração para você receber essa palavra de hoje,
para você receber essa palavra que o irmão vai pregar aqui hoje, que o Senhor possa entrar na sua casa e fazer mudanças, tá? Para mim ontem foi muito importante participar daquilo, foi uma experiência muito boa, uma energia que a gente troca incrível, né? E assim eu saí realmente renovada de lá. E eu vou deixar um versículo para os irmãos hoje. Quando eu cheguei, eu fui orar e eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me usa, né? Porque eu tô cheia, porque eu recebi ontem. E a melhor coisa que tem é a gente passar para o outro, né? Quando a gente está cheia de Deus, quando a gente está cheia do Espírito Santo, compartilhar essa vivência, essa experiência. E o Senhor me levou em Eclesiastes, versículo 3, o capítulo 3, perdão. O versículo eu vou ler do 1 ao 8, já vai ser o suficiente para os irmãos. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cocer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Irmãos, eu não sei o tempo que você está hoje, eu não sei o momento que você está na sua vida, se você está no tempo de chorar ou tempo de sorrir. Mas todo tempo tem Senhor Jesus Cristo nele. O Senhor Deus é o dono do tempo. Então, não importa o tempo que você está vivendo, tenha Deus contigo, tenha Deus acima de todas as coisas. Eu agradeço a minha oportunidade. Igual a nossa irmã falou, limpar a nossa casa para receber a visita. E até para receber a palavra, sabia que se você não preparar o seu coração para receber, você não recebe. Você filtra a mensagem, porque a palavra é do Senhor. Mas o vaso, às vezes, nós filtramos. Eu quero ouvir a palavra, Deus usar o irmão Ismael. Outros não. Não, eu não quero ser ouvido pelo irmão Ismael. Eu quero ouvir a nossa irmã Débora, nosso irmão Carlos. E assim a pessoa vai o quê? Filtrando o vaso que vai ser usado. E será que o Senhor, isso é coisa nossa humana, mas será que o Senhor agrada de nós agir assim? Porque quando nós colocamos na qualidade de vasos e fala assim, Senhor, fala comigo. Deus vai usar os vasos que Ele tem aqui. Na quarta-feira passada, eu não tive aqui. Na outra, no final da campanha, eu até contei para os irmãos viram como Deus operou. Eu fiz uma prova com o Senhor aqui, cheguei rebentadinho. E foi aonde que eu falei, Jesus, se nessa casa tem vaso que o Senhor usa em profecia, fala comigo. Eu tenho até depois do culto, eu não estou exigindo não, mas o Senhor sabe que eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso. O Senhor fala através da palavra, mas é uma coisa minha. Foi 2 louvor, Deus falou comigo. O pastor ia pregar, era o pastor que ia pregar, de repente ele falou, você vai pregar? Eu falei, meu Deus, e Deus mudou a minha vida, assim, de água para o vinho, e depois Deus me revelou aquele versículo sobre você estar na mão dele e ninguém escapa. Eu falei, meu Deus, falou todinho da campanha e não falou da mão que estava na mão dele. Eu falei, meu Deus, quando Deus quer agir? E Deus trabalhou muito. Domingo agora, 2 domingos, eu participei de 2 cultos na parte de manhã, com uma missionária aqui na Vila Santa Terezinha. Essa mulher, irmãos, o alvo dela é mexer com drogado, pessoas morador de rua. E eu fui no primeiro culto, tinha umas 5 pessoas, não crente. E uns 7. Aí,
encaixei a Núbia para levar uma palavra lá, e eu achava que ia ter só uns 5, 6 novamente. Irmãos, e tinham quase 20 pessoas, tudo não crente. Mas o que me chamou a atenção, pode um moço colocar fazer uma tatuagem de um rifle na testa, na cara assim? Era o tipo de gente que frequenta, é um submundo. Pessoa que você vê assim, fala, meu Deus, que carência de Deus. Você observa alguns deles, você vê, só de você olhar, não é que você repara, você vê que são pessoas cadeieiro, pessoa complicado, mas estavam ali ouvindo a palavra. Irmão, que trabalho lindo que essa irmã está fazendo. Eu vi ali 20 a 25 pessoas, almoçando no domingo, tudo junto, mas antes a palavra do Senhor. E ela ministrou a ceia, e eu achei interessante, ela pegou, olha, vou te dar um conselho aqui. Eu não posso proibir ninguém de ceia. Mas se você está fumando, está adulterando, se você está usando, não toque na ceia. Eu achei linda a autoridade dela, e quando os irmãos passavam, uns falavam assim, eu não posso tocar, o outro, eu não posso tocar, eu não posso tocar. Quer dizer, respeitando já a pessoa que está na frente, que já está entendendo a palavra. Então, um deles, depois que terminou o culto, chegou perto de mim e falou assim, irmão, eu já entendi a minha chamada. Olha aí para você ver, eu chego até a tremer. O meu negócio vai ser ganhar alma para Jesus. Eu vou ser pescador de alma. Então, essa é a minha chamada. Eu falei, irmão, que Deus te abençoa, que você continua firme. Mas ali eu vi o quê? E se eu e você, preste atenção no que eu vou dizer, se nós não tiver um coração voltado a isso, muitas vezes a nossa fé está sendo reprovada. Porque não existe alma de tributos aqui na terra mais valorizada do que a outra. As almas são todas iguais. Aí que muitas vezes o ser humano, não, aquele ali tem bens, eu vou chegar. E aquele que está ali, só Deus sabe. Mas aquela alma também pertence ao Senhor. Eu tinha de passar isso para os irmãos. Então, irmãos, coisa linda, coisa gostosa, Deus está trabalhando no meio do seu povo. E se prepara, porque Deus quer usar eu e você. O Senhor procura os vasos para usar. Então, irmãos, o Senhor já fez uma grande obra na sua vida. E tem alguns vasos aqui, e outros que estão nos ouvindo, que Deus entregou muito para eles. E a Bíblia fala assim, quanto mais será entregue, mais será cobrado. Então, aquilo que você faz, faça. Eu tenho feito um trabalho todo dia de manhã, todo dia. E assim que Deus vai me tocando, tem vezes que Deus não me dá mensagem, eu não faço, eu mando um louvor. Mas quando Deus me toca, eu faço. E eu vou enviando. Quem Deus vai tocando, eu vou passando. Aí hoje, cedo o Senhor falou assim, para. Eu falei, por que, Senhor? Acalma, fica quieto um pouco. Aí eu percebi que eu tenho de obedecer. Porque você pega naquele batidão, de repente é tempo de você parar um pouco e ver o que Deus quer mais. Porque às vezes você está ministrando, Deus quer te dar um outro caminho, uma nova forma. E é aí que Deus vai operar. Coisa linda é quando o Senhor fala assim, acalma, se acalma. Continua. Vai. Porque você tem que observar. Os dias são maus, são difíceis. Você tem de ter o quê? Estratégia. Mas que o Senhor nos dê graça para nós fazer o que o Senhor quer de nós. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Estamos felizes por estar mais uma noite maravilhosa nesse culto abençoado por Deus, na presença do Senhor, não é? Nós temos grandes coisas para receber do nosso Deus quando nós buscamos a sua presença em nossa vida, não é? Porque, como a irmã estava falando aqui, né, o pastor também estava falando a respeito, e que deve servir a Deus, assim como o nosso coração ele sente, desde que estejamos na presença do Senhor. E devemos nos preparar, como diz lá em Amós, capítulo 4, versículo 12, por aí, que prepara-te, ó Israel, para te encontrar com Deus, né? Então nós devemos estar preparados, nosso coração tem que estar preparado,
como a irmã falou, é o nosso interior, a morada do Espírito Santo, né? A casa que ele faz morada tem que estar limpa. Ela não pode ter poeira, porque em uma casa empoeirada o Espírito Santo não habita. O que é uma casa empoeirada? Muitas vezes as pessoas vêm para o culto, mas olhando para o outro meio, né? Um olho meio torto, não tem aquele amor no coração. Então o Espírito Santo não está habitando. Tem um irmão, um colega nosso, ele falou para mim, desde que eu recebi o Espírito Santo, a minha vida mudou. Mas ela talvez tenha mudado para ele. E eu fui obrigado a falar para ele. Quando ele me contou uma história dele, aí eu falei, você não tem o Espírito Santo. Eu fui obrigado a falar isso, né? Porque muitas vezes Deus faz que a gente fale para as pessoas. Mas por quê? Porque do jeito que você está, o Espírito Santo não habita no seu coração. Não tem como. E ele ficou parando, olhando para mim. Mas eu fui batizado com o Espírito Santo. Tudo bem, você pode ter sido batizado com o Espírito Santo, mas no momento em que você faz algo que aborrece a Deus, o Espírito Santo se afasta de você. Ele não fica, porque uma casa que está suja, o Espírito Santo não habita, né? Ele sai. Ele vai esperar o momento que ela esteja limpa novamente e que você busque a Deus com alegria, busque a Deus com amor. Você olha para o seu irmão e vê Jesus Cristo na frente. Você olha para uma pessoa, você vê Jesus na sua frente, a semelhança de Deus, né? E ali, ele ficou olhando para mim, eu vou me consertar. Eu digo, se conserta, porque se você recebeu o batismo com o Espírito Santo, e se você expulsou o Espírito Santo de você, você tem que buscar novamente, e não é fácil, igual a primeira vez, já é difícil, e agora vai ser mais complicado ainda. E então devemos nos preparar para encontrar com Deus. Cada dia você tem que olhar para dentro de você e falar assim, eu aceito a Jesus como meu Salvador. Todos os dias nós temos que aceitar Jesus, né? Porque o inimigo ele faz tudo para afastar nós da presença de Deus. Outro dia, Deus fala com você de tantas maneiras. Eu falei aqui a respeito de uma cura que eu recebi, né? Quarta-feira eu estava falando para os irmãos. Porque Deus é maravilhoso. Deus faz aquilo que você não pode fazer, o que o homem acha difícil de fazer. Para ele é fácil. Ele faz. E outro dia eu estava no meu trabalho, eu ia saindo da tapeçaria, fechando, e um homem, ele estava sentado na calçada de um restaurante, e ele, quando me viu saindo, ele veio ao meu encontro. E ele falou assim, você me faz um favor? Aí eu pensei assim, deve ser um meio pingunço. Se não for dinheiro, porque esses caras pedem dinheiro para ir fumar droga, essas coisas. Mas não era. Aí eu falei, eu faço para você. Se não for dinheiro, dinheiro eu não tenho. Realmente eu não tinha dinheiro, mas se fosse para uma comida, a gente podia dar um jeito. E ele falou assim, não, é uma carona. Eu quero que você me dê uma carona para mim ir lá na estação. Aí eu falei para ele, eu vou para cá, mas... Aí sabe aquela coisa quando Deus toca no seu coração e fala, faz? Aí eu falei, não, eu te dou uma carona assim. Ele parecia um pingunço, parecia que estava bêbado, mas não estava, não tinha cheiro de pinga, não tinha nada. Estava meio maltratado, né? Meio maltrapilho. Aí ele entrou no carro, mas você vai me dar a carona mesmo? Ainda ficou assim, eu falei, eu vou te levar lá na estação, tá, eu levo você. E fui com ele. Quando ele chegou aqui perto da Tijolo, ele falou assim, Deus usa o tolo para confundir o sábio. Ele falou para mim, né? Aí eu falei, é verdade. Aí eu perguntei, você é evangélico? Ele falou assim, já fui. Aí eu falei, por que você não volta para Jesus? Jesus te dá uma vida abundante, com paz, com amor no coração. Ele falou, você já sofreu na vida? Eu falei, eu sofro até hoje. Aí ele falou assim, você já viu a pessoa morar na casa de alguém e você não pode nem abrir uma geladeira? Eu já passei isso também. Eu falando para ele, já passei por isso. Em casa de família, ele falou, o que acontece comigo também. E aí foi conversando e eu falei, vai para a igreja. Não importa a igreja que você vá, desde que você encontre com Jesus. Aí ele falou assim, eu vou.
Hoje mesmo eu vou na igreja. Aonde é que você congrega? Eu estava ajudando o pastor Sebastião lá na Avenida Brasil. Aí ele falou, é muito longe para mim. É. Quando ele parou na estação, eu deixei ele lá de frente à casa do Fusca. Ele falou assim, eu estou com fome. Aí eu falei para ele assim, ó, a única coisa que eu posso fazer é comprar um lanche para você ali. Porque o dinheiro eu não tenho aqui. Não, me ajuda, se você comprar um pão murcho para mim, tá bom. Ele falou. Então eu vou ter que comprar um lanche para ele, entreguei para ele. E ele falou, Deus te abençoe muito. E eu, quando voltei para casa, eu falei assim, eu vinha comigo pensando, muitas vezes, anjos chegam perto de você, o próprio Jesus muitas vezes chega perto de você e você não conhece ele. Você não sabe quem é ele, não sabe que jeito é ele. Você não sabe muitas vezes o que jeito é aquele, o anjo que veio te visitar, você não sabe. E porque você vê a pessoa maltratada, muitas vezes você quer escantear ele, você quer menosprezar. Então, irmãos, nós devemos nos preparar para nos encontrar com Deus, porque só entra lá no céu quem está preparado. As bagagens, ela não vai entrar. Toda bagagem que tiver, ela vai ficar, tem que ficar. Porque com bagagem você não entra. Você entra só, você entra puro. Não é? O próprio Jesus, ele falou para Deus, por que me desamparaste? Por quê? Porque ele estava sobrecarregado com os nossos pecados, com o meu e o seu pecado. E Deus não se junta com o pecado, ele abomina o pecado. Então ali é quando você olha para o seu próximo. Ele pode estar sujo, ele pode estar caído lá na sarjeta, mas você olha e fala assim, será que se eu estivesse ali e alguém me desse a mão, eu gostaria de receber? Não é? Se um filho meu estivesse ali, eu gostaria que alguém desse a mão a ele e levantasse ele. Então não vamos menosprezar as pessoas por ver ele mais humilde ou mais abatido que o outro. Devemos dar a mão e levantar ele. É um soldado ferido, né, que nós devemos dar a mão a ele e levantar. Amém? Que Deus nos abençoe. Né? O irmão falou que não ia falar nada, mas assim, eu vou até falar por ele aqui. Ele recebeu uma bênção de Deus e eu acredito que foi Deus que abençoou ele. Assim como ele me abençoou, também abençoou ele, e ele merece, assim, ser abençoado. Nós não merecemos nada, mas Deus sabe o nosso desejo e o que nós precisamos, amém? Deus nos abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, no versículo 37, nós já vamos ler, amém? 37 de Marcos 6. Marcos 6, 37. Vamos esperar até que os irmãos achem, né? A palavra. Creio que vai vir mais vasos aí, nessas outras quartas-feiras que tem. Amém. E nós vamos ouvir mais coisas boas que vão falar conosco, amém? Então vamos ler, irmãos. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, dai-lhe-vos de comer. E eles disseram-lhe, olhemos e compararemos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. E eles disse-lhe, quantos pães tendes de ver? Sabendo eles, disseram 5 pães e 2 peixinhos. Amém? Irmãos, vamos para a revelação do Espírito Santo na palavra. Amém? Irmãos, nós vejamos aqui que quando Jesus estava conversando com o povo estava precisando aqui do quê? De comer e beber, então tinha que servir o povo, né? Aí, irmão, você imagina, agora coloca você dentro da mensagem. O que é que nós tem aqui para servir? Nós não tem nada. O que é que nós tem aqui para servir? Nós tem 5 pães e 2 peixes. Agora você imagina, irmãos, o mestre chegando neles e falando assim, vai e serve a multidão.
Você imagina o que passou no coração desses homens? Irmãos, se não acreditar categoricamente, aí a pessoa é decepcionada, porque o mestre estava ali, aleluias. E ele está tendo uma palavra para conosco aqui nesta noite. Acreditar nas respostas. O povo estava com fome para se alimentar o corpo. E trazendo para a parte de hoje, irmão, nós estamos com fome para alimentar a nossa alma. E o que eu quero te dizer através do Espírito Santo, irmãos? Aleluia. É que o mestre já estava ali. E não precisava de mais nada, irmão. Porque ele já estava ali. Quando ele falou assim, ó, vai e serve a multidão, ele já estava falando, ele já estava fazendo um milagre. Amém? Ele já estava praticando o que o povo precisava. Então, irmãos, o que nós precisamos mesmo é dele. Aleluia. Nós não temos que escolher meios para ser abençoado. Quando Deus fala que vai te dar uma bênção, que vai te caracterizar uma bênção, pode ter certeza, aleluia, se você estiver com Ele, seja o meio que for, Ele vai resolver para você. Aleluia. Porque Jesus estava no barco ali e eles não estavam vendo. Aleluias. Ele estava falando, vai e serve a multidão. E aquele povo com medo, e agora? De repente aquele milagre acontece. O que Jesus está falando para nós aqui nesta noite? Vai e serve o pouco que você tem. Senhor, eu não tenho nada. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei cantar. Eu não sei fazer. Deus está falando aqui para você nessa noite, vai e serve o pouco que você tem, e o resto deixa comigo que eu vou operar, o resto deixa comigo que eu vou fazer, o resto deixa comigo que eu vou lá e vou curar, eu vou lá e vou batizar, eu vou lá e vou fazer. Serve o pouco que você tem, aleluia. O milagre já está pronto, irmãos. Sabe por que o milagre está pronto? Porque o mestre está no barco, aleluia. O povo estava diante dele, irmãos, e ainda havia dúvidas. Mas o mestre estava ali e falou assim, vai e serve o povo, 5 pães e 2 peixinhos. De repente, irmão, serviu toda a multidão, ainda sobrou ainda. Agora guarda, aleluia. Irmãos, Deus está falando para nós aqui nesta noite, não importa se você tem muito ou tem pouco, o importante é que eu estou convosco, o importante é que a minha palavra se cumpra, o importante é que eu estou no barco com você, o importante é que eu vou fazer o milagre, o importante é que Jesus chegou aqui nesta noite, Ele está dizendo, não pare, vai, serve, o milagre está pronto, irmãos. Louvado seja Deus. Quem aqui já teve medo, irmãos? Quem aqui já teve dúvidas? Você sabia que você é mais privilegiado por Deus do que o povo do passado? Irmão, você sempre parou para pensar isso, irmão Tiago? Que você é mais privilegiado do que o povo do passado? Olha o que Jesus falou, agora presta atenção nisso, irmãos, ó, é coisa séria. Lá eles via mar abrir, eles via coisa acontecer, eles via rio abrir, tudo quando é sol parar, e Jesus vai falar que você é mais ainda valorizado do que eles. Que jeito? Irmãos, eu vou te explicar. Quando ele apareceu no meio dos discípulos, depois nós voltamos aqui. Tomé não estava. Aí o Tomé, foram contar para Tomé, o mestre apareceu para nós. Tomé falou, eu não acredito, só se eu ver e tocar no dedo dele. Tocar com a ponta do dedo na mão dele. Aí Jesus aparece de novo para eles, aí ele já vai em direção a Tomé. Tomé, olha aqui, Tomé. Toca aqui nas minhas mãos, Tomé. Eu estou aqui na sua frente, Tomé. Aí Tomé caiu de joelho e começou a chorar. E o que o mestre falou para ele? Presta atenção na revelação, ó. O que o mestre falou para ele?
Falou, Tomé, tu está chorando aí, sentindo porque você está me vendo, Tomé. E o que a Bíblia diz que ele falou? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. O que ele queria falar com isso? Eu levantarei um povo na face da terra, Tomé, que nunca me viu, mas irão crer no meu nome. Alguém aqui viu Jesus alguma vez? Aleluia. Mas ele está aqui. E ele está falando para você que o milagre está pronto. Aleluia. Aleluia. O milagre está pronto. Você é mais privilegiado, irmão. Você não viu o sol parar, você não viu o mar abrir, você não viu o mestre na sua frente, mas ele disse assim, ó, eu te levantei como rocha e estou no meio de vós. O Espírito Santo está falando com a igreja nesta noite. Eu vou abrir porta, eu vou fazer milagre, eu vou curar nesta noite. Aquele que crê, irmão, vai alcançar. Aleluia, a resposta de Deus está chegando, glória a Deus, o Espírito Santo está falando com você nesta noite, aleluia, só 5 pães e 2 peixes, Senhor, eu não tenho nada para falar, eu não tenho nada para cantar, Ele está dizendo, só vai, eu serei contigo, meu servo, eu serei contigo, minha serva, eu vou fazer prosperar, aleluia, glória a Deus, só vai. Essa palavra, irmãos, é uma palavra gostosa, esse tipo de campanha, é uma palavra gostosa de pregar. Aleluias. Os irmãos vão ver os outros vasos que vai vir. Aleluia, Jesus. Sabe por quê, irmãos? A palavra é a revelação do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Domingo agora eu passei um aperto, irmão. Eu achei que eu ia trazer a palavra, né? Que assim, eu estou acostumado a pregar para 20 pessoas, 30 pessoas, de 50 para baixo. Aí quando eu cheguei na igreja que eu fui pregar lá, estava lotado de gente, mas lotado. Eu ia assim, Senhor, e agora? O que eu vou falar para esse povo? Aí o Espírito Santo me fez lembrar agora, vai. Serve o que você tem de pouco. Eu vou fazer a obra. Aleluia. Não fique com medo, irmão. Vai, serve o pouco que você tem. Meu irmão, serve o pouco que você tem. Aleluia. Porque a comida vem de Deus. Aleluia. É Ele que fala, irmãos. É Ele que faz. É Ele que batiza com o Espírito Santo. É Ele que cura. Ele só está dizendo, vai e serve o que você tem, irmãos. Deus não está procurando nome de homens famosos, pessoas grandes, né, irmãos? Tem nome, não sei o que, pastor com nome não sei o que, vai todo mundo achando que vai resolver alguma coisa. Mas, irmãos, aquele que acredita no mestre de verdade, aleluia, pode ser 2 ou 3, 4, 5 ou 6. Se ele acreditar no mestre, o mestre vai ser com ele, o mestre vai estar com ele. Irmãos, eu sempre digo, não adianta ter multidão e Deus não está no lugar. Não adianta nada, vai ser só um movimento, uma palestra. Né? Agora eu digo para você, esse escudo de quarta-feira, irmão, com pouca gente está sendo abençoado. Porque Jesus está curando, está fazendo, está transformando, está usando vaso, está trazendo vaso, está fazendo pessoas, irmãos. Esse negócio de teologia, irmão, está acabando com os vasos de Deus. A pessoa estuda, irmão, e começa a se esfriar. Pode estudar, mas só para você conhecer, para pregar, irmão, tem que orar, tem que buscar, tem que deixar o Espírito Santo falar. Aleluia. Eu fiz o curso, mas não foi para me engrandecer. É porque, irmãos, eu queria saber um pouco da palavra. Eu estava cru, né? Aprendendo. Queria aprender, mas eu não uso isso aí para pregar. Para pregar, você precisa do Espírito Santo, irmão. A teologia é boa porque é a palavra. Mas tem que ter o Espírito Santo, tem que ter a graça, tem que ter unção. Aleluia. Domingo agora também eu ouvi uma palavra, irmão, com uma pessoa da parte da manhã, que eu vou te contar. Olha, a pessoa nem precisou gritar e Deus foi fazendo maravilha. Mansinha, assim, igual a irmã Débora prega, aquela coisa, sabe? E Deus foi fazendo maravilha, irmãos. Não precisa aquela coisa toda. O que precisa é usar o pouco que tem. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estou aprendendo isso, irmão. Antes eu arrumava uma gritaiada, irmão, mas demais. Eu era fora dos limites. Queria ver o povo pular, saltar. Mas se a palavra não falar, não adianta.
Se a palavra não realizar aquilo que a pessoa está buscando, não adianta. Aleluia. Louvado. Você está entendendo, irmãos? A palavra de Deus tem que realizar aquilo que você veio buscar. Aleluia. E o mestre está dizendo, aqui nessa noite, na minha boca e na boca dos irmãos: vai e serve aquilo que você tem, dai de comer a quem precisa, porque ele está dizendo assim, ó, se você faz para os meus pequenininhos, faz por mim também. Como o irmão Edson estava falando aqui, ó, que ele aparece em forma de pessoa para te testar aí, e você não sabe quem ele é. Isso já aconteceu comigo, irmãos. Eu sempre uso uma água, irmãos, isso aí não é saindo fora da palavra. Quando eu levanto para orar e tomo essa água consagrada, e eu mesmo oro e falo: Senhor, que todo o mal sai, que a minha vida cresce. E um dia eu estava no portão de casa, passou um rapaz bem assim, estranho, você vê, ó, não nem conhecia. Irmão, eu preciso de um copo de água. Peguei o copo de água para ele tomou, eu trouxe da garrafinha, né, que eu uso. Aí ele falou assim: guarda essa garrafinha, porque eu sei o que você faz com ela. Agora, irmãos, isso aconteceu comigo. Deus está dizendo assim, ó, Ele vai, isso é verdade, irmão, que você está falando, viu, irmão Edson? Ele vai e testa você. Se você tiver o coração duro, é complicado. Tem muita gente que não recebe bênção por causa do coração duro. Amém? Então, irmãos, é importante trabalhar com almas. Nós não temos que trabalhar só com crente, entendeu? Nós temos que trabalhar com almas. Eu vi isso aí acontecer nas minhas vistas, assim, ó. Que tanto de alma, glória a Deus, pastor. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Isso aí me chamou a atenção. Almas para levar para o batismo, almas para ser curada, almas para levantar obreiros que está nascendo ali, irmãos. Aleluia. Precisa de trabalhar com almas. As igrejas hoje estão trabalhando ao contrário. Está cheio de crente. Aí quando tem um avivamento, tem um congresso, aí todo mundo vai, né, irmão? Mas naquele culto simples, num lar, numa família, para orar para Jesus curar alguém, ninguém vai. Tem que ir um ou dois. Jesus está cobrando essa parte aí, viu? Jesus está cobrando. Não adianta ficar lá no congressão lá, balá, sentindo a graça, mas na hora de fazer a vontade dele, não faz. É o que ele disse: ide nos meus pequenininhos. Vai nos meus pequenininhos. Você quer ser usado por Deus, irmão? Vai nos pequenininhos, porque é disso aí que Deus começa a te usar a sua boca. Aleluia. Vai nas almas. Entrega o pouco que você tem. Os irmãos estão entendendo a profecia de Deus? Não precisa entregar uma escatologia complicada do Apocalipse. Entrega Jesus para eles. Porque lá na igreja eles vão aprender lá depois. Vai ter o pastor, vai ensinar. Amém, irmãos? Deus abençoe todos. Essa palavra simples. Não quero demorar, porque o pastor Ismael, eu quero que sobre um tempinho aí. Eu gosto, irmão, de pregar e deixar um tempo ainda para o pessoal que está dirigindo o trabalho realizar algo após disso. Amém? Irmãos, ouvindo a palavra que o pastor Carlos estava ministrando, eu estava analisando os discípulos tentando orientar o mestre. Senhor, despede ele em paz. Estão com fome. Foi por isso que o Senhor falou: dá-lhe voz de comer para eles. Eles falaram: puxa, agora complicou. Eu penso que houve um burburinho entre eles. Eu falei: e aí? O mestre está falando para nós dar, o que nós tem? Foi aí que eles descobriram o que eles tinham entre eles. E o Senhor sabia, porque na verdade não era. Lembra aquilo que o Senhor me inspirou no meu coração quando é para a glória dele? Não era assim tão notório, tiver um dinheiro ali, alguém, fulano de tal lá está fazendo pão, vamos lá. Não é verdade? Então o Senhor quer trabalhar com aquilo que coloca na mão dele. Olha que surpresa para os discípulos. Senhor, o Senhor falou: dá-lhe voz de comer, e nós só tem esses pãozinhos, só tem esses peixinhos. E aí? O Senhor falou: então está aqui.
E o Senhor abençoou aqueles pãozinhos, abençoou aqueles peixinhos. E aí, meu Deus do céu, foi só cortando e colocando em cesto. Meu Deus do céu, irmão, não tenho dúvida que o decorrer dessa campanha, que hoje está assim, não precisa fazer campanha, não precisa mesmo para Deus operar. Só que a campanha, ela sendo com um propósito de Deus, ela ativa você a ser abençoado. Porque um foguinho, quem trabalhou com lenha, pôs um pouquinho de lenha, só vai dar aquele foguinho ali. Mas até o Elber, que não tem muito entendimento de fogão, de lenha, né? Tem, Elber. Mas vai lá buscar um tanto de lenha, lá e vai colocando mais lenha naquele fogo. Vai virar um fogaréu. Por quê? Houve muita lenha. Então o Senhor, muitas das vezes, Ele nos ativa a fazer crescer. Mas isso no quê? No sentido a palavra. Então, conforme você vai catando a palavra, sempre eu digo, irmão, pega essa palavra e coloca ela aqui. Aí vai acontecer. Se a pessoa não colocar a palavra no coração, não cria uma atitude, não se enraiza. Quando você pega a palavra e leva ela para casa, algo diferente acontece. Porque você levou o pão vivo, você levou a palavra, e aquilo vai surgir o quê? Um efeito. Eu já vi, só que isso aí é tática, da pessoa falar com a mente, e a mente começar a alimentar aquilo, já começa a ficar bom, a pessoa usando a mente para trazer coisa positiva para a pessoa. Aí já cria aqui no cérebro, ele começa a alimentar. Isso são teorias de pessoas que estudam. Agora, quanto mais você alimentar da palavra, e a Bíblia fala que o nosso coração é uma terra. Aí você pega e põe aquela semente. E todo dia você começa a regrar. Com o quê? Com a sua fé. Eu ouvi aquela palavra. Eu ouvi. Então você passa a crer. Deus vai fazer. Aí sua fé vai aumentando. E o que a Bíblia fala? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quando você coloca a fé em prática, ela gera milagre. Porque a fé sem obras, ela é morta. Isso que eu estou falando não é teoria, é base bíblica. Quando você pega a palavra, aí automaticamente, a palavra juntamente com a fé, porque ela vai gerar a fé, sabe o que vai acontecer? Vai gerar milagre. Fé com a palavra gera milagre. Olha que coisa boa, né? Olha que tema bom. A fé com a palavra gera milagre, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então o que acontece? Deus vai honrar a sua fé. Que Deus abençoe grandemente. Para completar, que eu vou fazer um trabalho de oração, vai ser rápido, bem objetivo. Mas já 2 vezes que eu passei por essa experiência. Eu comecei a sentir a presença de Deus em olhar pessoas. Quando você olha com esse olhar humano, você acha umas pessoas feias, outras mais bonitas. Eu faço porque 2 vezes eu fiz isso na praça, eu comecei a sentir uma presença de Deus tremenda. Quando eu comecei a observar sobre imagem e semelhança de Deus. Irmão, eu falei, Jesus, eu quero olhar a sua imagem como a sua semelhança. E eu quero ver a beleza delas. Irmão, não achei nenhuma feia. Toda pessoa que passava o seu jeitinho de andar, outro narizinho, outro coisinho, eu achava as coisas mais lindas, irmão. O jeitinho de andar, outros mais barrigudinhos, outros meio carequinho. Mas eu fiquei assim, focado, falei, que coisa linda. Toda vez que eu via, eu ficava assim, maravilhado de ver a beleza, como Deus fez cada um individual, tudo diferente um do outro. Foi ali na praça, ali no centro. Eu comecei a sentir a presença de Deus, porque eu comecei a olhar pelos olhos da fé. Que coisa linda. É um negócio de Deus. Já 2 vezes eu senti a presença de Deus dessa maneira, observando. Você não vê estética humana, você vê com uma imagem. Aí você passa a achar lindo. Cada um diferente, cada um anda rapidinho, outro meio corcundinho, outro... mas tudo engraçadinho.
Tudo é imagem e semelhança de Deus. Você vê a beleza de Deus neles. É um negócio lindo. Irmãos, eu quero passar aqui rapidinho o que o Senhor colocou no meu coração. Para muitos não, para poucos nós estamos num pequeno, mas isso é para quem crê. Uma vez a pessoa não está, eu não estou precisando, Deus não está falando comigo, amém. Fique em paz. Mas esse tema dessa campanha, eu observei que o Senhor preocupou com a atitude daquele povo, com aquela fome daquele povo. E o Senhor falou, dá-lhe voz de comer. E Deus fez um milagre e começou a saciar todos ali. Amém? Diante desse texto, eu começo a entender que essa campanha, ela é de provisão e ela é de milagre. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E assim como Deus está me tocando para mim fazer desse jeito, então eu quero ser um canal de bênção para a sua vida. Uma vez Deus me deu uma inspiração lá no Planalto, muito tempo, e eu disse assim, Deus vai levantar não tinha empresário lá. Eu estou sentindo que Deus vai levantar um empresário aqui. Se não tiver ninguém, eu levanto a minha mão. Porque eu vou querer, porque da palavra do Senhor não vai voltar vazia. Mas eu sei que esse sentimento é de Deus. 6 meses Deus já tinha levantado. Depois o irmão me chamou na casa dele para tomar um café e falou, irmão, aí o que Deus está fazendo? Aquele dia eu tomei posse da benção, aí eu já faço minhas sandalinhas. Depois Deus prosperou esse irmão tanto que eu fui ali num bairro próximo do Esmeralda. Eu vi a fábrica que Deus deu para ele. Se ele perdeu ela, ou se alguma coisa aconteceu na vida dele, mas eu vi o que Deus fez. E mais uma vez o Senhor está falando comigo. Então, irmão, a palavra do Senhor não volta vazia. Presta atenção, irmãos, essa palavra tem endereço. Se é para o nome do Senhor ser glorificado, Deus vai honrar o teu pedido. Eu sinto a unção de Deus ao dizer isso. Porque tem bênção que o nome do Senhor não é glorificado. Pelo contrário, atrapalha. A pessoa envolve e não quer fazer a obra do Senhor. Irmão, eu estou tão ocupado, Deus me abençoou tanto, irmão, que agora eu não tenho tempo mais para Ele, eu não vou ajudar. E não só o tempo na igreja, mas também às vezes nem faz materialmente. Será que Deus está nesse negócio? Não está. Deus não quer atrapalhar ninguém. Então, olha aí, é bíblico. Os planos saem daqui, ó, do coração. Mas a resposta vem do Senhor. Eu sinto a unção do Senhor aqui. Se Ele é o Deus que opera e que dá, pode segurar que a bênção é sua. Eu preguei domingo numa igreja, eu vi lá no início, era uma casinha pequenininha, uma senhorinha que só tinha até o joelho, as pernas não tinha. Há uns anos bem atrás, uns 10, 12 anos atrás. E eles me convidou, o outro que foi para lá me convidou para pregar lá. Quando eu vi, falei, meu Deus, é aquele povo que eu preguei há muito tempo. Terminou o culto. Aí o pastor lá pegou, me chamou e falou, irmão, está vendo? Essa construção aqui por detrás, aqui nós compramos essa casa. Eu falei, irmão, como é que aconteceu isso? Você vê o povo, mais ou menos 50, 60 pessoas, ou um pouquinho mais. Aí falou assim, irmão, uma vez o presidente de Ribeirão Preto falou assim que ia pegar as cadeiras e levar embora, que tinha que fechar. E eu fui num trabalho lá no Santa Terezinha, em Conto de Vaso, veio uma irmã, pegou e falou assim, por que tu está triste? Porque aquela obra vai fechar? Ela não vai fechar, eu te digo que ela não vai fechar. Não deixa ela fechar. Assume ela. Eu sou o dono do ouro e da prata. Ele falou que estava passando uma crise, um aperto. Aí ele chegou na mulher e falou assim, irmã, o pastor lá pediu aqui o salão, mas você me aluga ele pelo mesmo valor? Ela falou assim, aluga, irmão. Falou, vou arrumar umas cadeiras, porque Deus falou que é para mim tomar conta aqui, então eu não vou deixar a obra fechar. Irmão, e Deus fez uma obra
tem emenda. Honrou. Ele fez uma casa, deu para a irmã, e a irmã, onde era a casa dela, cedeu para a igreja. Tudo ficou igreja. E ele, depois disso, ele já falou que construiu 2 construções. Eu falei, irmão, mas que esse povo aqui, você construiu. Isso chama-se aprovação de Deus. E sabe o que Deus falou para ele? Eu sou o dono do ouro e da prata, quando ele estava passando mais necessidade. Então o Senhor fala assim para mim e para você: eu sou o dono do ouro e da prata. O Deus que fez multiplicar o pãozinho e multiplicar o peixinho é o Deus que vai multiplicar na sua vida. É o Deus que vai abrir porta, não importa a crise. Deus tem compromisso com a sua igreja até o seu arrebatamento. Ele é o nosso Deus. Então se prepara. Se a sua petição é para o nome do Senhor ser glorificado, você já pode receber em nome de Jesus. Se apresenta ao Senhor que eu vou orar agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, a palavra não é minha, Senhor. A palavra é sua. Senhor, e tu vela pela sua palavra para cumprir. Eu estou firmado nela. Coisa boa é eu ficar firmado naquilo que não é meu. A palavra é sua, Senhor. E diz a sua palavra que ela não voltará vazia. O Senhor me deu esse sentimento dessa palavra nessa noite. Então eu estou crendo que o milagre do Senhor já está acontecendo neste lugar. Já está sendo manifestado. Ela está se materializando. E algo grande vai acontecer para o seu nome ser glorificado. É para o seu nome ser glorificado? Então receba. Em nome de Jesus, se a sua petição é para o nome do Senhor ser glorificado, já está confirmado. Em nome de Jesus, a bênção é sua, a vitória é sua, porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu propósito, e se você está confiando nele, se prepara por um milagre, porque da parte do Senhor não falha. Você pode dizer um amém, você pode dizer, eu acredito, eu recebo, eu creio. Então, receba essa vitória em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado. Que o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo repouse sobre todos. Está encerrado em nome de Jesus.